Eu Ô, Caio. quero convocá-los porque o Luciano Reis trouxe, nesse fim de semana, eu estava tentando tirar férias, não consegui. Férias não, uma folgazinha lá na É, praia, mas pô, o pessoal, né, me municiava com informações. E me chegou uma notícia do Luciano Reis Notícias. Aliás, eu parabenizo o Luciano pela cobertura que faz da região, do noticiário, informando, inclusive um assunto que a gente já tinha tratado até, né, sobre a questão da propositura de uma ação, né, do Ministério Público Eleitoral com relação ao prefeito de Catu Pequeno Salles e o vice, doutor Nádio. Mas aí vem a informação, né, Luciano, que a justiça acatou a denúncia, não é isso? é verdade, a justiça acatou a denúncia, a justiça eleitoral, né, em Catu, acatou o pedido do Ministério Público Eleitoral que em uma ação de investigação judicial eleitoral, a IGE, ajuizada pela promotora eleitoral Ana Karina Sena, solicita a cassação do diploma e, consequentemente, do mandato do prefeito Narleson Borges Salles, do PP, não é? E do seu vice-prefeito, o irmão José Nardson de Salles, do PTB. Pequeno Salles, como é conhecido, venceu as eleições municipais em 2020, com 52,41% dos votos válidos contra 45,62% do segundo colocado, o candidato André Marques, do PSD. Na época, o MPE acusou Pequeno Salles de realizar atos de campanha presenciais, o que gerou aglomeração de pessoas, ocasionando riscos, algo inaceitável e que não pode ser tolerado pela Justiça Eleitoral, disse a promotora. O órgão informou ainda que, ao tomar conhecimento das realizações dos atos de campanha para a promoção da sua candidatura em descumprimento às normas vigentes na Bahia acerca da política de combate à pandemia da Covid-19, chegou a realizar reuniões de conscientização e expediu recomendações ao comitê do prefeiturável. É forçoso reconhecer que os acionados ultrapassaram reiteradamente todos os limites toleráveis, praticando condutas manifestamente contrárias ao ordenamento jurídico eleitoral, ao propagar de forma ilícita suas candidaturas às custas da aglomeração de pessoas em plena pandemia, quando o isolamento social ainda se impunha em flagrante demonstração de abuso de poder, desacreditando a Justiça Eleitoral e as autoridades sanitárias, afirma o texto da peça. Por fim, a promotora pede, além da cassação do diploma do prefeito e vice de Catu, a declaração de inegibilidade de ambos para os próximos 8 anos. Em seu despacho, o juiz eleitoral Fábio de Oliveira Cordeiro determinou que Pequeno Salles e Dr. Nardson, como é conhecido, se manifestem sobre as acusações. Então, a partir de agora, né, são réus, né, na Justiça Eleitoral, vão apresentar a contestação. Caio, Agora, diga, vamos Luciano. traduzir, né? E aí é claro que melhor do que ninguém, graças a Deus, você que é um atuante advogado, um competente advogado, além de ser um grande radialista, vamos traduzir, né? Nós sabemos, né, o que é o réu, mas vamos traduzir com a participação de Chico Reis, José Gomes. Vamos traduzir o que é réu, né? Porque é bom dirimir as dúvidas, né, dos nossos ouvintes. Não estão, né, condenados neste momento, né? É importante que a gente tire todas essas dúvidas dos nossos ouvintes. Agora, meu irmão, o que está de figuras da política de Catu, de camarote, esperando aí um gol contra, não é brincadeira, viu? Ô, Luciano, eu me lembro muito nessas horas do que dizia o saudoso Paulo Otti com relação à justiça, que ele dizia o seguinte: coice de mula e cabeça de juiz, ninguém sabe para onde vai. E é verdade, né? As ações são acatadas porque existem indícios, obviamente, né? Deve ter tido algumas ações por parte, né, da chapa, né, do Pequeno Salles e do Nardson, com relação a algum tipo de ato de campanha que pode ter, né, aí tido indícios, né, a gente fala indícios porque ainda não foi apurado, né, ainda não foi julgado, mas de descumprimento dessa norma aí sanitária.
Mas as campanhas no Brasil afora, Chico Gomes é testemunha, foi um flagrante desrespeito às normas sanitárias. A eleição, o processo eleitoral, a ida à votação foi um desrespeito. O festejo na vitória dos eleitos, inclusive, a gente viu aqui em Alagoinhas, né, eu estava no estúdio, parecia um micareta, em Feira de Santana, trio elétrico. O prefeito Joaquim Neto sendo carregado nos ombros. Aqui em Alagoinhas, o prefeito Joaquim Neto carregado nos ombros, em Feira de Santana, tivemos o Colbert Martins, o José Ronaldo em cima do trio, aquela dançando, que é clima de micareta. Então, se a gente for olhar ponto por ponto o que aconteceu no Brasil, a eleição tem que ser invalidada como um todo. Né? Mas, né, é uma questão específica, né? É uma decisão que ainda tramita, aliás, é uma ação que ainda tramita na primeira instância, obviamente a depender do julgamento da decisão do juiz, pode haver recurso, tanto por parte do Pequeno Salles, da chapa, caso seja condenado, quanto do Ministério Público, caso o juiz inocente a chapa também. Né? O Ministério Público pode também interpor um recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Então, é um processo que ainda está em fase inicial, né? Não há condenação, mas vamos ficar alertas, né, com relação a isso. Agora, Chico Gomes, o que acontece? O Luciano acabou de falar aí da votação do Pequeno Salles, mais da metade da população catuense elegeu o Pequeno Salles. A maioria das cidades, a gente sabe, não tem segundo turno. Existem prefeitos que vencem com 28%, 30%, 31%, uma minoria. O caso do Pequeno Salles é diferente. É a grande maioria da população catuense elegendo. Ou seja, tem legitimidade para governar. Né? Legitimidade que eu falo social, inclusive. Né? Então, quando você tem uma ação da justiça, né, que vai de encontro a essa legitimidade, e aí eu já escutava, inclusive, alguns comentários, Luciano, do pessoal, querem puxar o tapete, não aceitaram a derrota. Mas a justiça não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Não milita nem partido. Né? É bom a gente falar isso, né, Luciano? A justiça não vê como a gente vê, não é, Caio? Claro. E a ação é do Ministério Público. É do Ministério Público. Caio, após publicação sobre a decisão do Ministério Público Eleitoral que solicita a cassação do diploma e do mandato do prefeito Pequeno Salles e de seu vice-irmão Nardson Salles, um veículo de imprensa, né, buscou a opinião do ex-prefeito Gera Requião e do ex-vice-prefeito e candidato a prefeito nas últimas eleições, Dr. André, sobre a ação movida pelo MPE. O médico não respondeu à reportagem. Já o ex-prefeito Gera disse: se considerarmos que os candidatos não respeitaram a pandemia, o uso do poder econômico comprando, olha aqui, ó, comprando candidatos adversários e promessas feitas que jamais seriam cumpridas, tem que caçar sim. O município tornou-se piada no Brasil todo. Declaração do ex-prefeito de Catu, Gera Requião, né, do PT, ao site Catu Notícias, do nosso colega Ciro Marques. Aí você percebe, Chico Gomes, que já se toma contornos políticos, né? O Geranilson que tem sido atacado, né, nesses 7 meses de mandato do Pequeno Salles, a questão da herança maldita. Inclusive, Gomes, você teve, eu acho que eu mandei também para Chico, né, o resultado, né, da equipe de transição, né, com relação ao governo, né, do Geranilson para o Pequeno Salles, né, vários indícios, né, de mau uso de recursos públicos, inclusive o SAAI, uma dívida astronômica, e o Gomes, né, que já passou por isso, sabe como isso dificulta o trabalho de uma gestão, mas está aí, né, a oposição ao Geranilson, ao Pequeno Salles, né, na figura de Geranilson, assumindo aí, né, o caráter político de uma ação do Ministério Público Eleitoral, de um governo que foi eleito, né, por mais de 50%. Veja o imbróglio, Gomes, dessa situação, né? Político-jurídica. Caio, na realidade eu não sei por que
eu ainda me surpreendo com fatos como esse, né? Eu que já estou acompanhando a política há muitos anos, né? Porque o que a gente avalia é que, em alguns casos, né, quando existem a denúncia do Ministério Público ou de qualquer outra instituição, em alguns casos anda na velocidade da luz, né? E em outros casos não sai do lugar, fica no papel durante muitos e muitos e muitos tempos, né? Então isso que é lamentável, porque se a justiça fosse célere, veja bem, uma série de ingredientes, uma série de elementos que se usa para postergação não ocorreria. E é natural que haja um posicionamento político disso tudo e uma tentativa de influenciar politicamente, porque, claro, com a queda do Pequeno Salles, se isso acontecer, e vai passar ainda muita água por baixo dessa ponte, pode ser que o mandato expire e não se chegue a uma conclusão, né? Naturalmente, quem assumiria aquele que ocupou a segunda colocação. Então, é interessante daqui para frente, a expectativa é muito grande. Quem quer assumir o poder, porque toda a briga acaba sendo pelo poder, naturalmente vai estar não só torcendo, como inclusive tentando criar alguns elementos que possa até, quem sabe, contribuir para isso. O que nós lamentamos é essa demora em todos os casos. Não estamos entrando no mérito, mas é aquilo que o Caio fala, né? O governo que no país inteiro a gente percebe que aqueles que têm se elegido têm conseguido 30, 35, 36, 38, até 27% do percentual de votos. Então, o governo que recebeu a maioria absoluta dos votos do município, com legitimidade, agora vai passar por uma série de dificuldades, porque vai ter a sua atenção dividida entre governar e entre se defender. E é como você disse, Caio, se fôssemos cumprir a rigor, ao pé da letra, o que determina a legislação e a prática daqueles que foram candidatos, nós teríamos novas eleições no país inteiro, com raríssimas exceções, porque o que houve durante a eleição foi um desrespeito, a começar pelo Superior Tribunal Eleitoral, que deveria ter adiado as eleições e assim não o fez, e apesar de chamarem o governo federal de genocida, observe que depois das eleições, não foi somente as eleições que contribuiu para isso, mas após as eleições, nós verificamos um aumento de óbitos e de número de casos muito grande de Covid-19, mas ninguém acusa ninguém sobre isso, ninguém cobra dos órgãos que têm o papel de prevenir para que isso não aconteça, inclusive guardando a Constituição. Então, o que nós lamentamos é a morosidade desse fato. Agora, o prefeito de Catu certamente vai ficar dividido sobre isso. Eu me lembro que na cidade vizinha de Pujuca, há uns anos atrás, teve um caso de recurso impetrado, e aí o prefeito que assumiu e o outro que veio assumir depois que o que assumiu foi deposto do poder, entrou e saiu várias vezes durante o mandato. Na realidade, nós não tivemos governo na cidade de Pujuca, porque um entrava, passava 2, 3, 4 meses no máximo, saía e o outro assumia, não havendo solução de continuidade, e com isso, certamente eu não tenho dúvida que a cidade acabou experimentando, né, durante aquele período um retrocesso enorme, porque nada andou. E a depender de como se comporte essas averiguações, nós deveremos ter a mesma sensação, o mesmo problema na cidade de Catu, porque ninguém consegue fazer um trabalho decente acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo, ou melhor, governando e trabalhando para se defender de acusações que, na prática, ao meu ver, posso até estar errado, acabam sendo subjetivas, porque todos no país inteiro praticaram esse tipo de erro. Não estou abonando a conduta de ninguém que praticou, mas estou colocando que se usa 2 pesos e 2 medidas, me parece que muitas vezes de acordo com as conveniências. Agora, Chico, você que foi gestor do município,
No primeiro ano de mandato sempre foi difícil para todo mundo. Você pega um orçamento que não é seu, né? Você pega uma administração que às vezes você não tem total conhecimento das dificuldades do município. Aliás, Catu é um exemplo disso. Eu até conversava com o Luciano em off e eu falava com o Luciano isso. Eu digo, é visível que o Pequeno Salles ele tem tido problemas, né, para atender às demandas da população. Inclusive, a Prefeitura de Catu comunica mal porque não explica para a população se existe problema de orçamento, se existe problema, né, de auditoria, o que é que está acontecendo. A verdade é que tem muitas demandas. Não vai bem, isso é notório, né? A verdade é essa, tem muitas demandas, volta e meia a gente recebe, né, áudios, mensagens da população catuense pedindo algum tipo de intervenção do município. Né? Então, é uma cidade que carece de resposta. E você sabe o que é que nos chama a atenção em meio a toda essa situação, na gestão do Pequeno Salles em Catu, que você não vê dentro do próprio governo uma defesa, que é normal. Nosso querido Chico Reis, nosso companheiro, né, radialista, foi prefeito de Alagoinhas, sabe que é um procedimento normal. Dentro da gestão existir equipes, né, que venham, né, defender a gestão. Não se contra, né, na gestão do prefeito Pequeno Salles. Quem defenda, parece que a pessoa que está no cargo não está nem aí, está chegando, só está preocupado com a passar o cartão lá na data, né, e retirar os seus vencimentos. E os vereadores de Catu, os vereadores de Catu, todos que são da base, não vê ninguém, rapaz, defendendo o prefeito Pequeno Salles, não é? Essa situação de momento em Catu. Não, mas eu não sei nem a opinião de Chico, mas eu acho que nesse momento não seria nem fato para defesa, seria realmente para exposição da realidade da prefeitura de Catu, Chico, porque são 7 meses de governo, você não tem ação nem para fazer defesa, né, de uma gestão, mas de você explicar o que é que está acontecendo. Há muito pouca transparência, Chico. Essa, pelo menos, é a impressão que eu tenho, né, do que a gente vem acompanhando, e uma falta, né, de comunicação parte da prefeitura com a população catuense com relação aos problemas da cidade. E a gente fala de trânsito, a gente fala, né, da questão da infraestrutura, a questão, né, inclusive do setor de esporte, né, muita gente reclama. Enfim, SAAI também. Aí, Chico, vem uma situação como essa, né, de justiça, que pode desbancar realmente na perca de mandato, né, da chapa, e isso já é um ingrediente a mais para atrapalhar ainda mais a vida do governante, né, Chico? Eu estou errado? Pois é, Caio. Eu, primeiro, acho que a gente adota nas nossas falas um fatalismo que a justiça não permite, né? De qualquer maneira, nós estamos ainda nessa primeira fase. O réu é aquele que é chamado em juízo para responder por ação cível ou por crime. Então, não há juízo ainda formado. Ele vai, evidentemente, se defender, apresentar a argumentação que ele julgar necessária para poder entrar nessa ação. O que chama a atenção nisso, Caio, é a precocidade com que isso acontece. O Gomes tem razão. A gente tem atos judiciais onde a liturgia se caracteriza exatamente pela lentidão com que transcorre essa ação. E aqui a gente vê um fato com uma movimentação laparina, né? Isso é como o coelho correndo. Aí as coisas têm acontecido. E me parece que muitas coisas ficam sem que o próprio eleitorado entenda. A definição do eleitorado de Catu, a votação permite que nós entendamos assim, foi completa, porque ultrapassando a metade do eleitorado, denota-se a aceitação daquela chapa. E olhe que a chapa é formada por um ex-prefeito, que também é irmão do prefeito, o que pressupõe
experiência na gestão e experiência para o confronto com esse tipo de coisas, e a gente não vê uma ação efetiva nesse sentido. Por outro lado, quem defende a gestão, muito antes do prefeito, é o cinturão de proteção ao prefeito, que é formado exatamente por seu corpo de secretários. A gente tem dificuldades de saber quem são essas pessoas que estão ajudando o prefeito nesse sentido. Então, a mim particularmente, me parece que antes de qualquer questão judicial, aí, Caio, me parece que é flagrante a inabilidade com que estão tratando o caso. Certamente que advogados serão contatados, defensores, para fazer isso, e a gente não pode acreditar, não devemos mesmo, de ter esse fatalismo de que isso é um fato consumado, está iniciando, foi apresentado denúncia, essa denúncia pode ser derrubada, se não for derrubada, existem outras instâncias que deverão ser chamadas à lide para apresentar isso. Agora, o que deixa muito claro e o que chama muito a atenção, e nós lamentamos, é exatamente a inabilidade com que esse caso está sendo tocado. É início de gestão, nós esperamos que isso sirva como aprendizado para que no futuro, tanto a administração como a população catuense possa ter um resultado tranquilizador que permita com que a administração avance e derrube as dificuldades que o povo catuense vem enfrentando. Afinal, a esperança foi montada para que isso acontecesse e que o prefeito ajudasse a resolver problemas na cidade ou a dirimir dúvidas administrativas existentes, Caio.
Bom, são 7 horas.